Fala pessoal do Método Armstrong, tudo bem com vocês? Ei, meu nome é Armstrong, sou professor de física e hoje eu vim aqui falar de escalas termométricas. E aí, hein? Escalas termométricas, contar um pouquinho de história e falar o que realmente você precisa saber, sem decoreba, tá? Apenas a aplicação dos conhecimentos físicos, beleza? É isso aí. Então, simbora. Para falar de escalas termométricas, eu preciso falar desses dois caras aí, ó. Anders Celsius, sueco, e Daniel Gabriel Fahrenheit. Provavelmente vocês nem sabiam o primeiro nome desses caras, né? Então é interessante, é bom saber um pouco da história. Bom, para falar dessas escalas termométricas, né, eu decidi falar primeiro da Celsius e da Fahrenheit, para depois a gente poder seguir, tá, com outras escalas, a unidade de Kelvin, escalas arbitrárias, mas vamos começar por essas aí. Mas gente, olha só, eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Para você que está estudando pro Enem, especificamente pro Enem, e tá meio perdido com relação ao exercício, não sabe onde buscar exercício, não sabe onde buscar fonte, tá completamente perdido, eu separei aqui, fiz um e-book, tá? O Método Armstrong está fazendo um e-book, tire nota máxima em física no Enem, estude física por habilidades e competências. Então eu dividi, são mais de 100 questões divididas por habilidades e competências, questões do Enem, questões estilo Enem, tá? Divididas por habilidade e competência, para que você consiga resolver as provas da melhor forma possível. Beleza? E aí, é completamente gratuito, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, beleza? E aproveitando que você está aqui, né, já que você está vendo esse vídeo, se você curte, né, tá gostando do material, gostar do material, não esqueça de deixar o like e principalmente se inscreva no canal para você receber todo o material que eu vou estar disponibilizando gratuitamente para você, beleza? Então, simbora. Para a gente começar a falar desse sueco Anders Celsius aqui, você tem que entender, a primeira coisa é o seguinte, que você deve pensar assim, por que a escala mais utilizada é a do Celsius? Porque ele usa o sistema de numeração decimal. Que é, gente, querendo ou não, se você parar para analisar, o sistema de numeração mais utilizado no mundo hoje, né? 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, enfim. É o sistema de numeração mais usado no mundo hoje. O Armstrong, existem outros sistemas de numeração, claro. O sexagesimal, por exemplo, é um outro sistema de numeração, tá? Então, o nosso amigo Celsius utilizou o sistema de numeração decimal. E quando ele montou a sua escala, ele simplesmente analisou a ponto de fusão e ebulição da água, a condições normais de temperatura, tá, e pressão. Então, quando ele fez isso, ele, um termômetro, né, montou um termômetro, e quando ele percebeu o exato momento onde que o gelo começava a derreter, ele marcou aquilo ali como a origem do processo. E a origem para ele cravou o número 0. Tá? Por quê? Porque ele quis, simplesmente por isso. Ele poderia ter escolhido qualquer outro número. Eu quis o 0 porque eu gosto do 0, gosto do formato do 0, sei lá, ele gostou do 0 e pronto. Então, marcou o 0 graus Celsius como ponto de fusão aqui do gelo. Beleza, por quê? Porque ele quis, achou legal, bonito o número, redondinho, top. Daí, beleza. E aí, como ele usa o sistema de numeração decimal, poderia ter dividido essa escala em 10 partes, 20 partes. Mas por que 100, Armstrong? Por que 100 partes, galera? Você conseguia ter mais números inteiros dentro de um intervalo de 100 do que dentro de um intervalo de 10. Então, ele simplesmente escolheu o número 100. Né, para ter um maior intervalo de números inteiros. Então, só por isso, simplesmente assim. Caraca, Armstrong, é isso mesmo? É, isso mesmo, tá? Mas ele, obviamente que o fato dele ser famoso, não é por ele ter feito isso, né? Ele tem várias outras contribuições significantes para a física, além dessa, claro. Mas aí ele escolheu os 100 graus Celsius, porque ele simplesmente quis dividir o termômetro dele em 100 partes, tá? Como sendo a ebulição da água aqui. Beleza? Como sendo ponto de ebulição. Pronto. E aí, olha só. Beleza, então o que você precisa saber é isso aqui. Ele escolheu esses números porque ele quis, achou bonito e tal, mas o mais importante, o sistema de numeração utilizado é o sistema decimal. Por isso que é utilizado até hoje, que é o mais comum, tá? Já o nosso amigo Fahrenheit,
né? Nosso amigo Daniel Gabriel Fahrenheit, que é essa imagem na parte superior. Bom, o que aconteceu? Ele foi visitar o seu amigo Ole Homer, né? E aí o seu amigo Homer, ele era um astrônomo. Aí agora você vai entender um pouquinho. Era astrônomo, né? Astrônomo. E aí esse cara, na astronomia, não sei se vocês sabem, mas o sistema de numeração utilizado é o sexagesimal. Sexagesimal. E daí que veio a origem do sistema Fahrenheit, que a ideia era homenagear o seu amigo Homer. Então ele utilizou o sistema de numeração sexagesimal para montar a sua escala. Sério, Armstrong? Sério, tá? Seríssimo, ele utilizou o sistema de numeração sexagesimal para montar a sua escala. E aí quando ele monta a sua escala, né, obviamente, né, tem várias histórias contando, várias histórias diferentes falando sobre isso. Tem uma história que diz que ele mede a temperatura das pessoas e tal. Então, são várias histórias, mas o que importa é que, independente da história, o que é mais significante pra gente aqui é entender que, ao usar o sistema de numeração sexagesimal para homenagear seu amigo astrônomo Homer, ele começa a utilizar um sistema de numeração que é pouco usado no mundo. Concorda comigo? Porque a gente usa o sistema de numeração da astronomia, mais precisamente para marcar tempo, hora de 60 minutos, né? Repara. Então ele decidiu criar a sua escala homenageando o seu amigo, ok? Só que aí ele percebeu que quando ele montou a sua escala, né, os pontos de 0 e 60 dele não eram pontos, o ponto de 0 dele não coincidia muito com o ponto que ele imaginava, né? Então ele fez um monte de cálculos que não vale nem a pena a gente ficar se debruçando sobre ele agora, mas o que importa pra gente é o seguinte, que ele, do mesmo jeito que Celsius, ele escolheu o sistema de numeração sexagesimal, fez os arredondamentos que ele quis, as multiplicações, divisões lá dele, e definiu que o ponto de fusão era 32 graus Fahrenheit e o de ebulição 212 graus Fahrenheit. Então aqui fusão e aqui ebulição. Tudo da água. Caraca, professor, então basta querer e fazer isso aí. Se você quiser montar uma escala, fica à vontade, né? Vai ser bem aceita e é isso aí, tá bom? Agora, para você ser reconhecido, precisa ter contribuído fortemente com a ciência, né, no mundo. Por exemplo, o Fahrenheit contribuiu por conta da produção de termômetros. Os termômetros eram termômetros extremamente significantes, extremamente bons medidores, né, de temperatura e tal. Então, beleza. E aí, então, sabendo disso, que são escalas criadas que eu quis criar com esses números, enfim, paciência. Então, o que a gente precisa saber é que essa escala não é muito utilizada porque ela utiliza o sistema de numeração sexagesimal, né? Utiliza o sistema sexagesimal. Na verdade, essa escala é utilizada em países de língua inglesa, né, Estados Unidos, enfim. Mas o que interessa pra gente mesmo é o seguinte: como que eu vou relacionar essas escalas? Isso que é o importante, isso que você precisa saber. Como eu devo relacionar tais escalas? Como que eu faço isso? E pra gente ter essa noção, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso, né, colocar dois termômetros, um lado a lado, hipotéticos, né, e simplesmente analisar o tamanho desses termômetros. Como o que foi medido sempre foi a fusão e ebulição, tá? Sempre foi a fusão e ebulição, então aqui em cima vai ser pra gente, ó, vamos colocar assim, aqui em cima vai ser pra gente a fusão e aqui embaixo a ebulição. Beleza, fusão e ebulição. E aí você tem do Celsius 0 até 100, simplesmente porque Celsius quis, e Fahrenheit do 32 ao 212.
E o que a gente tem que fazer agora? E agora, já que a gente botou um do lado do outro, a gente precisa encontrar qual é a relação entre as temperaturas. Só que, cara, muito cuidado, você não pode usar uma regra de 3. Por quê? Porque aqui eles não... O 0 não é proporcional a 32 e o 100 não é proporcional a 212. Tá? Não cabe regra de 3 aqui, ok? Não faça regra de 3 porque você vai errar, tá bom? Não faça. Então, o que eu preciso fazer? O que é proporcional aqui são os tamanhos. Isso é proporcional, não os números, e sim os tamanhos. Por exemplo, 100 é proporcional de 0 a 100, né, 100 pedaços, é proporcional a de 32 a 212 e 180. Então a proporcionalidade está aí, é no tamanho, tá? É nesse tamanhão que está a proporcionalidade. Então é aí que você tem que tomar cuidado. Já que a proporcionalidade está ligada ao tamanho, então o que a gente precisa fazer? Crava aqui tamanhos. A gente crava aqui tamanhos e faz o seguinte. Aqui, por exemplo, é o TC e aqui, por exemplo, é o TF. Pronto. Como assim, Armstrong, cravar tamanhos? Então o que a gente faz? Ó, por exemplo, eu começo a analisar esse tamanho. Esse tamanho. Pronto. Esse tamanho é proporcional a esse outro do outro lado. Então, qual é o tamanho de TC até 0? Como é que eu faço para descobrir aquele tamanho ali? É só fazer a diferença. TC menos 0 vai me dar aquele tamanho. De TF menos 32, qual é o de 32 a TF, qual é o tamanho? É TF menos 32. Esse é o tamanho, tá? Então aqui, TF menos 32, aqui TC menos 0. Então a gente precisa fazer uma relação de tamanhos, porque o que é proporcional aí é no tamanho, ok? E uma outra relação que a gente precisa, você não precisa usar essa relação, tá? Qualquer relação de tamanho que você fizer vai dar certo. Mas o que acontece é o seguinte, que os livros costumam trazer essa outra relação, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui. Que aí, no caso, fica 212 menos 32 e aqui 100 menos 0. Então, são essas relações que a gente está fazendo. Relações de tamanho. Então, a regra de 3 direta não cabe, porque os números não são proporcionais, mas os tamanhos são proporcionais. Então, a gente faz proporção de tamanho. Depois que a gente montou essas relações, o que a gente faz? A gente faz, já que esses tamanhos são proporcionais, então a gente escreve isso. Como que eu vou escrever isso, Armas, que os tamanhos são proporcionais? Você escreve assim, ó. C menos 0, olha, que é o primeiro TC menos 0, né? Que é o primeiro ali. Isso aqui está para, agora o roxinho, né? 100 menos 0. 100 menos 0. Igual, faça a mesma coisa, já que é proporcional, faça a mesma coisa do outro lado. TF menos 32, que é o tamanho. Então, repara, TC menos 0, o tamanho de azul, é proporcional, ó, a isso. TC menos 0 é proporcional a TF menos 32. E 100 menos 0 é proporcional a 212 menos 32. Tá? Esses roxinhos aqui são proporcionais. Beleza? Então eu estou fazendo aqui sim agora uma igualdade de duas razões, uma proporção, beleza? Igualdade de duas razões, divisões. Tá? Então agora nós temos uma proporção. E como essa proporção, agora já fica mais fácil eu encontrar a relação. Quando o exercício pede para você encontrar a relação entre as escalas, o que ele quer, na verdade, é que você estabeleça a fórmula. Encontre a fórmula, é isso que ele está pedindo. Caramba, Armstrong, é só isso? É só isso, encontre a fórmula. Então, para a gente encontrar a fórmula aqui, vai ser TC menos 0, TC, sobre 100, igual a TF menos 32, chegar um pouquinho mais para cá, sobre 212 menos 32, que é 180. Ah, Armstrong, mas a fórmula fica assim? Olha, gente, a gente pode resolver isso aqui da seguinte forma. Ó. O que a gente pode fazer? Nós podemos simplificar esse 100 com esse 180, né? A gente pode dividir isso tudo por 20, ó. Ah, mas se dividir embaixo acontece alguma coisa em cima? Não. Não, beleza? Estou dividindo só os denominadores. Então vai ficar assim, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 e pronto.
chegamos na relação matemática entre Celsius e Fahrenheit. Então eu fiz questão de te mostrar o passo a passo, porque aí você não decora, você entende como é que funciona, beleza? Então, pessoal, é isso. Caso você tenha alguma dúvida, não esqueça, deixa o comentário aqui, tá? Se você precisa de algum tipo de ajuda nesse tipo de questão, deixa o comentário aqui, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, tá? Para eu continuar produzindo conteúdo especialmente para você. Manda benzaço na prova do Enem ou em qualquer prova que você quiser fazer, beleza? Então é isso aí. Valeu, até mais, tchau, tchau.